Olá, estamos aqui mais uma vez para analisar uma partida do Sinquefield Cup 2015, pela segunda rodada agora. A partida de hoje entre Alexander Grishuk versus Viswanathan Anand, e vamos acompanhar a posição das pretas. Posição do Anand, que cometeu uma série de erros e alguns movimentos estranhos, digamos. Então vamos começar. Grishuk começa com o peão da dama e as pretas respondem com cavalo F6, movimento mais comum. E o Grishuk não entra em nenhuma das linhas principais, seja com C4, seja com cavalo F3, seja com bispo G5. Ele vai jogar agora bispo F4. Esse lance aqui, no database, é o sexto lance mais jogado. Por exemplo, enquanto C4 tem 25 mil jogos, bispo em F4 tem apenas 800. Então, o Grishik já entra numa posição pouco teórica, uma posição que não tem muitas partidas disputadas. Então, o jogo já começa a se definir por esse passo. As pretas respondem aqui com D5 e as brancas respondem com E3. E3 aqui, ok, porém mais adequado que nessa posição seria cavalo F3, defendendo o peão e abrindo também as casas que restam para o roque. Mas, ok, E3 também, movimento bom. As, as pretas aqui podem jogar, normalmente jogam C5 aqui, nessa posição, ou ainda E6. Se não quiser jogar C5, joga C6. Ainda é possível jogar G6. Também bispo em F5, ou ainda bispo em G4. Então, várias opções aqui. O Anand joga C5. Aqui captura é uma opção pouco, pouco jogada, mas vai ser o que vai ser jogado. Mais comum aqui, de novo, cavalo F3, ou ainda proteger o peão para manter essa estrutura forte aqui, ou ainda cavalo C3. No caso aqui, D toma C e as pretas respondem com a jogada mais comum, que é cavalo C6. Além desse lance aqui de cavalo, nós teríamos a possibilidade de jogar dama cheque, né? Buscando ganhar esse peão. Anand joga cavalo C6, bispo B5, jogada mais comum. E aqui, em vez de jogar E6, as brancas jogam dama A5 cheque. Ok, dama com cheque. Um movimento natural aqui dessa posição é sempre o cavalo defendendo o cheque e protegendo o bispo. A6 afugentando o bispo. Bispo toma cavalo. Peão toma bispo para manter a estrutura. Então aqui, por enquanto, temos esse peão aqui, que ainda não foi tomado, e uma estrutura de peões, por enquanto, fragmentada das pretas, mas nada que E6 não resolva. Aqui, movimento mais comum para as brancas é botar essa dama em jogo agora. Aqui vai estar bem centralizada, vai estar atuando de forma significativa. Ainda é possível jogar esse cavalo de F em E2, ou ainda A3, ou ainda dama em D2, mas o movimento do Grishko é igualmente bom, cavalo em F3, abrindo as casas do roque.
Aqui as pretas jogam um lance curioso. O ideal, o esperado aqui seria algo como bispo G4, pressionando o cavalo, ou ainda cavalo em E4, ou ainda algo como a dama capturar o peão, que está solto. Mas não, as brancas aqui, agora, as pretas resolvem corrigir sua estrutura de peões, mantendo E6, e esse movimento já dá um pouquinho de vantagem já para as brancas. As pretas vão dar um pouquinho de vantagem para as brancas várias vezes no jogo, até que vai chegar um momento em que as brancas vão ter muita vantagem. Aqui Grishuk joga o esperado, que é o roque. As pretas vão jogar bispo em D7, embora estejam evitando tomar esse peão por enquanto. Mas, enfim, nenhum problema. Podiam estar matando com a dama ou com o bispo há muito tempo atrás. A3, dama, enfim, toma C5, um movimento esperado. Enfim, agora também está bem. Cavalo A4, ok. Dama volta, dessa vez para A7. Se não quisesse vir para A7, podia, enfim, vir para B5 ou ainda para A5, sem problemas. Dama 7. E aqui as brancas jogam B4. Um lance, desculpem, C4. Embora um lance não tão bom, porque talvez B4 aqui, né, apoiado pelo peão, fosse melhor. Agora esse peão aqui vai ficar bastante solto, né? Aqui, nesse momento do jogo, o Anã, em vez de trocar o peão ou ainda uh, avançar o peão, abrindo caminho para o seu bispo, ameaçar o cavalo, joga um lance uh, bem crítico, que é bispo E7. Vamos pensar um pouco esse lance. Por que as pretas não quiseram o peão aqui antes? Por exemplo, uh, aqui. As brancas jogaram C4, nada impede aqui as pretas de tomarem o peão. Não está protegido. O receio das pretas, por exemplo, é que após peão toma peão, o bispo entre aqui, troque os bispos e entra essa dama aqui muito forte. Daí depois joga aqui, enfim, a dama continua centralizada e já não tem o bispo forte aqui para atuar. Então a dama aqui muito bem localizada domina o tabuleiro. Talvez o Anand estava um pouco receoso, né, quanto ao que pudesse acontecer nessa jogada e decidiu esperar o movimento do Grisho. Grisho, aproveitando que o peão não foi tomado, defende o peão com torre C1, torre C8, correto? E aqui novamente, né? Por que agora tomar e não antes? As pretas vão, as brancas vão tomar. E agora sim, as pretas precisam tomar. Ou seja, as, o Anand esperou até agora, momento que um movimento que devia ter sido feito antes. Agora, torre toma C8 cheque, bispo toma C8, dama D4, dama toma dama, e toma dama, bispo D7 e aqui um movimento não tão bom do Grishuk, em vez de jogar cavalo em C5, joga cavalo em B6. Por exemplo, aqui o cavalo dele não está protegido, aqui estava. Não é tão decisivo, mas já é uma fraqueza. Mais, né? Então, cavalo ameaça e bispo, em vez de vir aqui, no caso onde está defendido e atacar a torre, o bispo vem para D8. Ah, ou seja, as pretas não quiseram
jogar o seu bispo e deixar ele a salvo, mas jogaram o outro bispo, ameaçando o cavalo. O cavalo então se aproveita do lance, cavalo toma cavalo e torre C1 ocupando a diagonal. Aqui, olhando para o tabuleiro, Grichuk está com suas peças dominando o tabuleiro e as pretas têm a torre presa, o cavalo está atrás, o bispo, apesar de ocupar, dominar também as casas pretas, de onde está atrás, então todas as peças pretas aqui estão trancafiadas, enquanto o jogo das brancas aqui está livre. Então temos aqui o primeiro grande erro do Anand, que foi esse movimento de cavalo aqui, errado, então, pelo menos não o melhor movimento. Então após a série de trocas, F6, outro movimento muito infeliz do Anand. Por exemplo, esse peão aqui agora fica indefensável e as pretas capturam. O lance correto, então, deveria ter sido avançar o peão para ele ficar protegido pelo bispo aqui. Mas, então, torre C6 e aqui as pretas continuam jogando de forma irregular. Um lance aqui indicado seria G5 nesse momento, né? Fazendo o bispo recuar. Mas o Anand joga outro lance, que é rei F6. Vejam essa posição com rei F6. A- Obviamente as brancas naturalmente capturam a 6, embora pudessem jogar ainda uh, outros lances, mas definitivamente é o melhor. Torre toma a 6. Aqui bispo B6, bloqueando a entrada da torre aqui. E bispo D2 por parte das brancas. Aqui o jogo já está se encaminhando para a vantagem decisiva das brancas. As brancas jogam então esse bispo aqui, diminuindo um pouco sua vantagem para as brancas. O melhor seria começar a avançar esses peões aqui para pressionar o bispo e tentar transformar em dama, até porque são dois peões passados aqui. Mas não foi isso que aconteceu. Ele jogou esse bispo e as pretas aqui também, em vez de começar a avançar seus peões, jogam outro lance, que é. Uh, na verdade, esse é o plano: avançar os peões e as pretas vão jogar. O plano mais uh, correto, talvez, fosse ocupar essa coluna semi-aberta aqui, uma vez que a torre branca está impedida. Então, esse lance aqui seria um lance talvez melhor. As pretas seguem então o plano de avançar seus peões, não aproveitando tanto a vantagem oferecida pelo movimento razoável branco. G5, H3 e agora torre B8. Vejam que aqui a torre está em B8 e não em C8, que era o melhor lance, né? Por exemplo, agora após o próximo lance do Grisho, que é B4, ele só pode fazer esse lance porque não tem a torre aqui. Se tivesse a torre em C8, a torre entrava aqui e igualava o jogo, praticamente. A torre ficaria muito ativa em oposição a essa torre aqui e o jogo estaria igualado. Então, novamente, o Adam deixou a oportunidade de igualar o jogo passar. Claro que daí o Grichuk não jogaria aqui. Então temos agora torre B7. Deixa eu voltar um pouco. Tá, bispo, torre B7, torre A8, cavalo B8, tentando impedir a torre de jogar, rei F1, cavalo C6,
bispo C3 e E5. Aqui, outro movimento muito estranho do Anand. Aqui nessa posição, o melhor movimento seria algo como H5, ou ainda bispo volta, antes de avançar. Aqui o peão não vai ter proteção e ele está atacado por uma, duas, três peças e defendido por apenas duas. Então precisaria desse apoio do bispo também. Com certeza. Obviamente o Grisho que se aproveita, peão toma, aqui avança, bicho volta, cavalo toma E5, cavalo E5 com cheque, F toma e rei E2, E4, F3, D3 com cheque, rei D2, e toma F3 e aqui torre F8 cheque. Uh, e aqui acaba a partida. Não, o Anand desiste. A partida está muito aqui está muito desigual. Os peões pretos aqui avançando demais, coroando praticamente. Então, essa aqui foi a partida entre Grishuk e Anand. E o Anand vencendo aqui com esse pequeno tático. Torre protegida pelo bispo não pode ser tomada pelo rei. E após isso, a torre captura o peão aqui que estava tentando coroar. Então tá, muito obrigado por assistirem e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal.